Mas Elias era uma pessoa do futuro. Ele cresceu e seu rosto começou a florescer. Seu rosto se iluminou e ele foi por conta própria futuro feliz, bem como milhares, milhões e trilhões de outros sobraram. Com eles havia muito espaço, com eles havia muito tempo. E o tempo começou a se tornar espaço, e o pensamento começou a se tornar realidade, e eles se tornaram os únicos quais são. E aqui, Hairúculos entendeu que ele também se tornou um teria que se tornar tal. A forma do pássaro que o perseguia e que ele era a princípio, assim como a forma da serpente, começou para unir e fluir juntos. Eles começaram a receber um ao lado do outro para girar a tal velocidade que um humano começou a aparecer. Então é aqui que está o enigma, pensou Hieróculos. Se isso há um movimento rápido de duas substâncias e há uma terceira que foi inicialmente criada por Deus e na verdade o próprio Deus, então o humano aparece. Ou seja, cara, isso é uma inevitabilidade, pensou Hierúculos. Então, que sentido fazem essas figuras de pássaros ou mimar os animais se for sempre um ser humano, porque ele é a forma de Deus? Inicialmente, o Criador, com todo o universo, convida todos para si e cria sua forma. Assim pensou Hierúculos, enquanto tranquilizava na margem de um lago belíssimo, onde nadavam peixes imortais. Comeram uns aos outros, mas nenhum deles morreu. Eles nutriram lidar com o fato de que o mais forte comeu o menor. O menor ficou vivo neste momento, mas o mais forte comeu o seu preenchimento. Da sensação de plenitude do peixe mais forte, também fez o menor. Eles viviam em um sistema biológico muito fechado, conexões e características como se a caverna em que ar iria travar. Eles não queriam fazer a caverna, a terra é, deve haver a terra. Eles achavam que tudo também tão tem que ser. Ninguém lhe disse que não era natural, que isso não é real. E eles viviam em um ponto distante do espaço, longe da Via Láctea, mas pensavam que eram terráqueos, porque eles falavam na língua terrena, mas, mais corretamente, pensavam. Sichu pensou com o olho esquerdo. Este foi um peixe-espada depois de dimensões terrenas. Na realidade, essa era a fêmea do peixe Sichu, que ficava no centro do planeta, e grandes rios e águas fundidas neste peixe. Você viu isso? Investigações microbiológicas realizadas na Terra não levarão em conta a acessibilidade da informação, e enquanto o desenvolvimento futuro pode de alguma forma ir de acordo com um plano de intensidade, são interrompidos quando não entendem tudo pequeno. Tudo elementar se funde em um tudo global. Sichu pensou que você tem que voar para lá. Onde estão suas asas? Ela perguntou a Hierúculos. Hierúculos disse: Eu só as tenho na minha forma, na forma do pássaro. Entregue-os para mim, pediu Sichu. Mas você é um peixe, disse Hierúculos. E daí? Disse Sichu. Eu tenho barbatanas? Acho que asas são e voam para a terra. E dizem que a microbiologia com a eternidade devem estar unidas com o mundo eterno exterior. Ótimo, disse Hierúculos. Pense que você é um peixe, mas apenas que você tenha asas. Tudo bem, disse Sichu. Ela ganhou asas e voou em direção à Terra. Ao lado dela voou o cometa Cabu. Um deles, aquele que, como se a Terra em anos ameaçados em 2030, mas não era um planeta, nem mesmo um cometa. Esta era apenas a consciência do distante Léscio. Léscio, ele estava muito longe e não sabia onde estava, e que ele está lá porque estava muito bêbado. Ele ficou bêbado em um dos planetas vizinhos do Sistema Solar e assumiu que ele está em Júpiter. Mas acabou que ele estava em um terceiro planeta, fora da comunidade de 5, e ele era muito preocupado com sua embriaguez. Porque eles o trouxeram desequilibrado e ele pensou tão vagamente que Sichu, por causa do seu pensamento sem tato, um pouco ofendido com seu comportamento. Ela apontou, salientou que a mente mundana, a comunidade mundana de diferentes planetas e civilizações, para serem culturalmente
pensem em não espalhar informações falsas em suas mentes. Sim, sim. Sim, sim, disse Léscio, em seu sono de sua embriaguez, e afundou quase louco de novo. E aqui ele viu que Sichu não é bem Sichu. Ela tem asas e ela voa em direção à terra. Por que você está se mudando para lá? Perguntou Léscio. A civilização será criada na terra, disse Sichu. Existe agora o centro do mundo, vamos lá. Nós os transformamos em peixes e tornamos como rairúculos sobre os mares e oceanos, planejamos dar às pessoas o conhecimento que elas conhecem que têm. Você pode se transformar em uma gaivota? Perguntou Léscio a Sichu. Sim, posso, mas quero ser um peixe. E eles estavam no mar. No entanto, Sichu se tornou um crocodilo para fazer isso, reconhecendo criaturas e se transformando em um peixe. Sendo isso do crocodilo que eles precisavam inicialmente, foi uma fábula reconhecida aleatória. E ela se tornou aquele peixe que não pode ser pescado e que fornece energia à distância. Então eles começaram a energia a se espalhar e se transformar em golfinhos. E apenas dois golfinhos, Sichu e Léscio, começaram a mover-se em direção a um veleiro, um navio muito branco, quase isso holandês voador. Mas descobriu-se que ele tem a velocidade, então supostamente eles pularam 2 séculos atrás. Eles eram um navio a vapor afundado. Aqui um dos passageiros perguntou: Você é Léscio? Disse o golfinho. Eu sou Léscio, mas como você gostou de mim reconhecido? Mas eu estava lá, disse o homem. Aquilo não pode ser. Mesmo se eu estivesse bêbado, eu deveria ter notado você. Como eu poderia não ter visto você? Assim mesmo, disse o homem. Porque eu sou humano, eu tenho consciência, e porque Leile me ensinou que Adão terá que ser eterno. E eu me esforço para isso, porque eu também não desço e reconheço você. Então você sabe tudo? Disse Léscio. Sichu confirmou. Sim, eles são oniscientes, porque trilham o caminho da vida eterna, e lá não se deve não saber nada, e eles são compelidos sabendo que tudo é seu dever. Eles não vão sobrecarregados, porque naquele momento eles sabem o que precisam, e eles estão ansiosos para saber mais. Isso é muito conveniente, disse Léscio com um sorriso. Por que, porém, por exemplo, eu não sei tudo, mas acho que sei tudo branco? Porque você não é Sichu, mas Léscio, Chu, explodiu a floresta. O homem que pensou nisso viu todas essas fábulas, viu um cogumelo em crescimento. Ele pensou: por que me chama Alexandre? E por que agora este século não é o seguinte? Se eu tivesse mais poder, faria de maneira muito diferente. Eu faria isso para que a civilização fosse unida desde o início e tal como era na antiguidade. Eu faria que o passado se unisse com o futuro e receberia tal poder à eternidade e ao futuro. Mas estes eram apenas pensamentos, seus dedos escolhendo um pedaço de madeira fora que tinha saído do galho próximo. E ele pensou: por que aquele pedaço de galho quebrou? Você tem que pensar sobre isso. Acho que estou aqui, mas pense nisso também. Ramo deve ser eterno. No entanto, onde está essa eternidade e como se pode obtê-la agora obtido deste ramo para que o próximo seja eterno? Foi o que ele pensou enquanto pensava. Diante de seus olhos, Sichu e Léscio. Vílios zumbiu intermitentemente, então parou. E aqui apareceu Chico, que não viveu 1 milhão de anos. E ele não sabia que ele viveu enquanto ele sabia que não iria morrer. Quando ele era o sol, viu pela primeira vez, ele pensou que ele era o sol também, mas acabou por ser ele, Chico. Tal lenda circulou sobre Chico. Ele não negou. Ele adorava colocar um pouco de peixe salgado na bochecha direita e ele tinha muito tempo para chupar. Enquanto toma um bom copo de cerveja, quando ele humano era. E ele gostava muito da consciência do homem. Chico era amante da paz. Assim pensou a segunda pessoa que estava em outra floresta, no sopé dos Andes. E essas duas pessoas pensantes combinaram seus pensamentos, e eles viram que seus pensamentos estão unidos.
Um deles foi Alexandre, mas a outra era Alexandra, uma mulher, uma menina muito agradável. E eles sabiam que se encontrariam. Eles foram na floresta, um para o outro, e o vento deu-lhes o conto de fadas sobre si mesmos e sobre seu amor feliz. E eles se conheceram no avião, na rota Timen-Krasnodar e mais para Boston. Eles fizeram isso para Boston. Quando viram quando viram os primeiros raios de sol sobre Boston, pensaram que já chegaram. E aquele conto de fadas da música, que incluído o nascer do sol, que geralmente ocorre no desembarque, começou a crescer e eles começaram entusiasticamente contar um ao outro como eles assistiram Chico, como eles, impossibilidade e incapacidade de filhos, viram-se em sua podre compreensão para subir. E quando viram Sichu e Léscio, que correram em socorro dos terráqueos, aqui eles se uniram as mãos e a aeronave começou a vibrar violentamente, ganhando altitude, perder, depois recuperar a altitude, e eles entenderam que o movimento de seus dedos controlava o avião. Aqui eles viram aquele nascer do sol que eles não viram, depois queriam olhar. Este nascer do sol foi o prenúncio de trovoadas, uma catástrofe tecnogênica, e eles entenderam que tem que realizar um ato heróico para que não haja catástrofe, para que não houvesse guerra nuclear. E eles enviaram seu impulso para Nagasaki, ao primeiro próton, ao primeiro nêutron, que no lugar da explosão em Nagasaki, originada em Hiroshima. Aqui eles viram que estavam em uma guerra a impedir Los Angeles e Boston, mas ainda eles o dobravam no futuro pela frente. Agora eles podem se sentir calmos no curso do avião descendente da realidade onde não se fala em guerra. Foi assim que eles desembarcaram. O sol de Boston brilhou diretamente em seus rostos, olhos, e eles pensaram que iriam enquanto eles precisassem no campo do aeroporto. Eles começaram ao lado dos degraus de desembarque para passear. No entanto, o corredor era estreito e contra eles a polícia se aproximou. Um policial de enorme estatura, um americano gordo, perguntou Alexandre: essa é a Sichu? E apontou para a caixa em que havia um pequeno animal sentado. Como? Ela está aqui? Disse Alexandre. Como você sabe que eu estava pensando nela? Perguntou aos policiais. O policial, com o movimento habitual, pegou uma pequena máquina em forma de dispositivo, não muito grande em peso e dimensões, e disse: bem, essa é a máquina. Ela pensa e eu penso depois, então eu sei o que você está pensando. Todos nós pensamos como esta pequena máquina se quisermos, mas apenas alguns deles, como sua Alexandra, eles podem se elevar acima da mente da máquina. E por isso, pergunte. Eu não perguntei a ela sobre se Chu está. Eu pergunto onde está Léscio. Bilhões de anos? Somente aquela mente que infinito pode incluir pode pensar em categorias de quem tem bilhões de anos. Você está certo, disse. Você está certo, disse Alexandre, virando-se para o policial, tapinha amigável e leal no ombro. Mas o ombro acabou sendo recheado com algodão, e ele acabou eles próprios de estatura mais baixa e mais grossos. Foi assim que a realidade mudou. Então, os pensamentos elevados foram para o nível do que costumamos fazer ver como uma mente suprema, um pensamento supremo trancado em algum canto, em alguma gaiola, e em nós não permita que esse pensamento se espalhe. É assim que mantemos o nosso pensamento de volta para que possamos deixá-los fora da gaiola, só então para sair quando entendemos isso. E ele foi para a gaiola e saiu, Sichu, que não só possuía a habilidade de ganhar asas, mas também poder pensar na figura de Chico. Ela se tornou um pensamento poderoso que a vida infinita do homem significou. O policial ficou surpreso quão poderoso é. Ele olhou para os filmes americanos, Ghost, Hunters, tão tremendo, heróis artificialmente construídos deste filme. No entanto, não esperava que o pensamento pudesse ser tão poderoso e tão real. Ele gentilmente tocou o dedo no pensamento crescente e entendeu que é muito substancial porque é real.
Esse é um pensamento essencial, disse o policial. Para a criminalística, seria aceito como prova, mas tal pensamento não pode ser. Assim que ele disse isso, Chico se transformou em um novamente animal e estava na gaiola, mas com a porta aberta. A prática demonstrada da realidade permitiu a Chico entrar para fazer a liberdade. Ele estava na forma de um pequeno animal incomum. Um tão gordinho, de focinho pontudo e pequeninos brilhantes olhos que se intrometem na consciência enquanto emanam tirar algo dele, tentar desmontá-lo, e isso pode ser mesmo para mastigar. No entanto, ele não se alimentou com consciência, ele não queria outros pensamentos, ele só pensava em si mesmo. 1 milhão ou mais de anos, ele nem sabia disso. Nasceram desde o princípio do nascimento do mundo e viram Deus com seus próprios olhos. Então ele estava como se estivesse em breve contato com ele e se rendeu. Pensamentos dele. Esse pensamento passou para Alexandre e seu reunido com a Alexandra em um hotel excelente, 5 estrelas, para uma semana inteira. E por eles, depois de uma semana, saíram, entenderam que tem um filho, já grande, porque já foi recebido. Você viu toda a sua próxima vida e sonhei que já estava crescido. O sonho entrou, realização e compreenderam que sua vida é vivida de forma brilhante. Eventos começaram a construir e eles lhes asseguram uma vida contra tudo o que pode acontecer. Assim nasceu a civilização da eternidade. Um nascido, ou mesmo o nascituro, viverá para sempre, e assim quem não nasceu deve ser criado. Suas almas unidas, eles começaram isso para entender a ciência. Ela era difícil, difícil. Foi o mesmo que quando se alguém rola livros, mas ao fazê-lo, eles criaram não nascidos da densidade da matéria eterna. Eles os rasparam, os juntaram em pedaços juntos. Então eles juntaram as almas. Eles foram inicialmente não estáveis, pois inicialmente Deus criou as almas, e as almas através cria pensamentos. Isso é extraordinariamente difícil. No entanto, eles foram por este caminho e entenderam que com Deus é possível. Você deve ver Deus. Você deve tê-lo pelos olhos, sabem? E eles entenderam que ele estava fazendo isso em toda a humanidade, espalhar conhecimento. Eles começaram a transmitir o conhecimento e entenderam que Deus enviará aquelas almas que são inicialmente eternas e elas podem criá-las porque podem convidá-las. Ou seja, elas mesmas são também aquelas almas que foram criadas desde o princípio. Todos forjam sua própria alma. E quando eles forjaram sua alma, tão sólidas como o aço, tão retas como a faixa infinita das linhas retas, eles entenderam que, em última análise, eles têm essa verdade de expor que está em sua essência. E um com outras pessoas que falam, este não é seu sonho. Esta é a sua mente que balbucia e que se acumula pelo conhecimento. Foi assim que Hieroclus viu a evolução dos humanos, quando todos podem desenvolver o quanto quiserem. E enquanto o que é de fora fluirá para ele tanto quanto ele precisava. Foi assim que Hieroclus viu a idade de ouro da humanidade e o mundo inteiro, e ele entendeu que isso século nunca termina. As outras civilizações começaram a fluir juntos para esta luz que está ficando cada vez mais incendiou-se. A civilização de Andu, da estrela distante Platoneia, começou se aproximando cada vez mais de sua estrela. Ela começou a reconhecer os primeiros pensamentos e viu os pensamentos de Leile. No entanto, como ela pensa bem, disse o primeiro Andu. Aí estava o enigma dessa civilização Andu, que todos eles chamado Andu. Não tinham outros nomes, distinguiam-se, porém, um do outro, e a diferença entre eles estava nos corações deles, na sua sensualidade, em seu amor um pelo outro, mas o nome não foi permitido mudar. Estranho, disse Andu, porque Adão também tem um nome que está em seu coração, mas seu filho com Leile se tornou um pseudônimo chamado. Por que ele não é Andu? Ou não Adão e não Leile?
Por que estão mudando os nomes? Mas por quê? Disse um andu ao outro. Porque um fez a diferença e mostrou que a diferença dura para sempre é. É por isso que sua civilização também se tornou dourada, e isso a luz nos atrai para si mesma. Que todos também são extraordinariamente individuais, eles mesmos, como Deus evoluiu. Qualquer um pode criar a realidade eterna, e esta é dela promessa de permanência. E eles começaram a se esforçar. Não só distinguir um do outro de acordo com a natureza de seu brilho, mas também dar diferentes significados à palavra. Eles começaram a pensar: se você mudar a palavra andu, a mudança de letra, algo bem diferente pode ser obtido. O primeiro andu pegou e, com um pouco de cuidado, copiou uma carta no lugar após a palavra, mantendo assim o primeiro e obtendo andusa. Muitas personalidades imediatamente se revelaram por trás de uma palavra. Esta é a tribo dos hindus, disse um andu. Não, os hindus estavam na Terra para começar. Estamos apenas nos aproximando sobre. Mas mesmo assim, eles já entenderam que no futuro as civilizações tentarão reconhecer o conhecimento da Terra, e daí eles tomaram o nome hindu. Mas por dentro, todos eles podem se distinguir pelo nome, e isso é o que eles chamam de nacionalidade. Foi assim que as civilizações se desenvolveram. Desistiram do conhecimento mutuamente oculto e aberto, e é aí que o desenvolver o planeta dos cães de tal forma que o conhecimento de gatos e outros animais de estimação foi entregue, e os animais tornaram-se eternos, lentamente, gradualmente, em partes, a partir da pele, que inicialmente permaneceu imutável no solo por anos, mas depois, através do trabalho mental das pessoas que amam, e depois através do seu próprio pensamento. Então, descobriu-se que os animais ainda estão acima de si mesmos, começaram a pensar mais rápido do que as pessoas e já fizeram, por causa disso, o que era necessário para que eles sobrevivessem. E eles os viram na frente deles extensões de espaço. Eles entenderam esse mesmo Andusa, eles desenvolveram tão independentemente quanto as plantas que estão sem luz se desenvolvem. Esta civilização, que no sistema viveu em 3 montanhas, nunca viu a luz, mas eles cresceram como pessoas saudáveis, como as que vivem sob a luz do sol, porque eles tinham o desejo de viver. Assim deve ser o conhecimento dos animais, que devem pensar e terem que se transformar em seres humanos de acordo com que sua criatividade supere a estrutura do corpo e entre na estrutura da vida eterna, naquele recurso e naquele nível que inicialmente Deus deu a eles. Ou seja, trabalhar com as patas e fazer algo com as patas, e também lentamente a forma do homem, pelo menos na alma. E então começaram as almas de animais para florescer. Do lado foi semelhante ao nível de desenvolvimento de variedade de flores que começaram a se atrair, se sobrepuseram para polinizar umas às outras. Os animais começaram a tornar-se amantes da paz. Eles entenderam que se você estava lidando um com o outro, pode ter, e esses negócios começaram a próxima civilização que também deu à luz, que viveu independentemente e que teve seus planetas. Haidúculos entendeu que o mundo se desenvolve de tal forma que, a partir ficando sem pessoas, e ele decidiu entender este mundo. Ele penetrou o nível mais profundo de microbactérias, microcompostos e da microvida. Ele vivia entre formigas. E ele entendeu que isso que controla o mundo, principalmente, controla a si mesmo.